E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, né? Já peço desculpas se vocês ouvirem pessoas rindo, meus pais estão vendo filme de comédia. E aí eu resolvi gravar sobre esse livro aqui que eu li, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Né? É o primeiro contato que eu tô tendo com o autor, eu nunca tive contato com nenhuma obra dele, nem vi filme, nem nada. Então, eu fui assim, de cabeça assim mesmo, no primeiro livro dele, falei assim, quem sabe eu não goste. E aí quando eu fui pegar emprestado, falaram assim pra mim, é meio pesado, né? Aí eu falei assim, mas eu achei interessante a premissa, eu li aqui a sinopse aqui atrás, e achei interessante, aí eu falei assim, eu acho que eu vou ler, né? Aí eu peguei emprestado na biblioteca, e, cara, esse livro aqui é muito doido. É muito doido esse livro, gente. Eu fiquei boca aberta, assim, quando eu li isso aqui. Só que esse cara, ele sabe mexer muito com as palavras. Ele sabe fazer... É de um jeito que parece um filme, assim. Você tá lendo e parece um filme. E tem livros que não conseguem fazer isso com a gente, mas esse aqui consegue. Você visualiza toda a história. Você visualiza os personagens, os perrengues que eles passam, porque é muita coisa que eles passam, gente. Eles passam uns perrengues que, meu Deus do céu, eu não desejo pra ninguém o que acontece com eles aqui nesse livro. Tem partes que realmente são muito pesadas, que eu tive que parar no meio da cena, respirar fundo pra continuar lendo. Porque, cara, teve uma parte aqui que me deu vontade de vomitar. Principalmente pra mim, que sou mulher, deu uma vontade de vomitar enorme. Eu fiquei muito chocada com o que aconteceu aqui. Basicamente, a história é sobre um cara, né? Ele tava dirigindo de boas, indo pro trabalho. E do nada ele para no farol. E ele não sai mais do lugar, né? Ele fica parado lá no farol. Aí o farol abre, ele não sai do lugar. Aí a galera que tá atrás dele começa a buzinar, a xingar ele, a falar um monte, falar tipo, o que tá acontecendo e tal. E aí alguém se digna a descer do carro e a bater na janela desse rapaz aí, desse senhor, né? Porque que ele não tava andando com o carro. E aí ele vira pra pessoa que bateu na janela dele e fala assim, eu estou cego. Eu estou cego. Aí o rapaz falou assim, como assim você tá cego? Aí ele falou, eu não sei, eu tava enxergando até agora há pouco, e eu olhei pro farol, e do nada eu fiquei cego. Eu pisquei, e não vejo mais nada. E ele falou, nossa, mas é sério? Ele falou, sim, eu tô vendo tudo branco. Aí nisso, o rapaz olhou pra ele e falou assim, ué, quando a gente fica cego, a gente vê tudo preto, não? Eu acho que a gente vê tudo preto, gente. Uma vez, eu li um comentário de um rapaz num vídeo sobre um rapaz cego tava comentando a vida dele e ele falou que eles não enxergam tudo preto. Normalmente. Eles não enxergam nada. Basicamente isso. Eles não enxergam nada. É como se tivesse parado de funcionar. É como se essa parte do corpo não existisse. Foi isso que o rapaz cego falou, né? E aí perguntaram pra ele, você é cego, assim, de nascença? Ele falou, não, eu sofri um acidente e fiquei cego depois. E ele falou, eu sei qual é a cor preta, porque eu fiquei cego depois e eu tenho noção de como é a cor preta e eu não enxergo preto, eu não enxergo nada. É como se na parte do meu corpo não existisse mais, parou de funcionar. Pra gente é muito estranho e é muito difícil entender, pra gente que enxerga. Mas, voltando ao assunto do livro, né, as pessoas, elas acham, né, pelo menos a maioria do livro, acham realmente, não, 100%, todas as pessoas do livro acham, e eu acho que o próprio autor também pensa assim, que as pessoas, quando ficam cegas, elas enxergam em preto, né, pra enxergar alguma coisa, né, se enxergam alguma coisa, é o preto. Então, vamos supor que essa é a realidade, no livro, pelo menos, a realidade é essa, de que as pessoas enxergam, quando estão cegas, elas não enxergam, né, elas veem tudo preto, teoricamente falando. Então, quando o rapaz falou, quando o senhor que tava lá no carro falou assim, estou vendo tudo branco, o pessoal achou estranho, né? Mas será que foi estresse?
Não sabe, só sabe que ele estava atrapalhando o trânsito. Então, eles movem ele dali, né? Um rapaz tira ele do carro, tem essa conversa com ele. Depois esse rapaz retorna ele pro carro e fala assim, eu vou te levar para casa, né? E aí eles retornam ao carro e fica decidido que esse rapaz tinha uma comoção lá, as pessoas estavam se reunindo para ver o que havia acontecido e então esse rapaz ele toma a dianteira, ele fala assim, vamos lá, eu te levo até em casa. Aí ele vai e leva o novo cego para casa. Chegando em casa, o rapaz sobe as escadas com ele, porque ele morava num prédio. E ao entrar dentro de casa, ele falou assim, eu vou aguardar com o senhor, tem alguém em casa? Aí ele falou, não, minha esposa foi trabalhar. E aí esse jovem falou assim, então eu vou aguardar aqui com o senhor em casa, até a sua esposa chegar. E esse rapaz, esse senhor, né, no caso, que ficou cego, ele desconfiou, né? Ninguém é tão bom assim, ninguém é tão santo assim. Então ele falou, não, você pode voltar aos seus afazeres que eu me viro aqui em casa, já estou em casa e já estou bem. E aí o rapaz, beleza, foi embora. E esse senhor fechou a porta. Tudo bem. Pra chegar na cama, ele ficou esbarrando nas coisas, porque ele acabou de ficar cego, ele não tem ainda domínio de noção de espacial, né? Ele não tem noção de espaço, ele não tem noção de nada. Ele tá desorientado ainda, porque acabou de ocorrer, então pra ele é muito difícil. Aí ele consegue chegar na cama com dificuldade, antes ele derruba um vaso de flores, e ele pega as flores do chão, e ele corta, eu acho que o pé ou a mão, acho que ele corta a mão num dos cacos de vidro, e ele se joga no sofá, né, com as flores em mãos. Ele chora um pouco, se eu não me engano ele chora, eu acho, um pouco, e ele deita, né, e ele deita no sofá. Mais tarde a esposa dele chega, vê que ele se machucou, vê que as flores estão caídas, acha que ele teve um dia ruim, e acorda ele. Ao acordar, ela sabe da notícia de que ele ficou cego, chora bastante e tal. E eles aceitam, sim, que eles têm que ir num médico, né, num oftalmo. E aí eles se preparam para ir pro oftalmologista. Aí ele falou assim, vai lá embaixo e pega o carro para mim. A esposa desce. Depois ela sobe de novo para buscar o marido e ela fala o seguinte, ela desce com ele as escadas e aí ela fala assim, eu chamei um táxi para levar a gente. E ele falou, e o quanto o carro? Ela falou, o carro não está lá. E aí ele fica, como assim o carro não está lá? Pois bem, como eu disse, não existe pessoas seriamente boazinhas, então ao ver que estava em poder do carro, o jovem naturalmente foi embora com o carro, né? Ele vai deixar lá o carro, ora, o dono já tá cego mesmo, pra que serviria um carro? Eu acho que foi isso que ele pensou e foi embora com o carro. Roubaram, né? Roubou o carro. E aí o homem fica indignado, tem essa coisa dele ser roubado o carro dele, perpassa o livro todo, ele com esse sentimento do carro roubado. Isso fica na história inteira, ele ficou com raiva, tipo, isso perdura a história inteira, ele pensando no carro roubado dele, gente. E é um negócio que dá uma raiva mesmo, porque o cara viu que ele tava precisando no momento e aí meio que se aproveita da fraqueza do senhor, né? Não sei a idade dele, não é revelada a idade dele, mas eu acho que é um senhor. Também falo que ele não é muito jovem, então ele é um senhor. Aí, eles vão no oftalmo, né? E ao ir no oftalmo, tem pessoas lá sentadas esperando. Tem um garotinho, tem uma moça jovem, um mascatará, tem um velho lá com a venda preta. E eles chegam lá no oftalmo, é atendido, ele é passado na frente, porque é um caso de cegueira que acabou de acontecer. Então ele é passado na frente, né, dos outros pacientes. O doutor,
ele vai e examina esse homem e não vê causa aparente para a cegueira dele, não tem nenhum trauma, não tem nada. Então eles começam a julgar como se fosse uma cegueira psicológica, como se ela não tivesse causa física, dano físico, talvez emocional, né? Porque é a única explicação, ninguém fica cego sem ter nenhum motivo. E aí ele vai para casa, né, sem um laudo específico do médico, e aí corta pro lado do médico. O doutor vai para casa, né? A esposa pergunta como foi, e ele depois dele atender todos os pacientes, ele vai para casa, né? E aí ele vai e começa a pesquisar sobre o assunto em casa. Ele pesquisa muito, liga para outro médico, pergunta, né, se tem algum caso semelhante, como é que eles poderiam debater, e eles se combinam de encontrar um outro dia posterior para poder comentar sobre o caso do homem cego. Aí, beleza. Aí, no outro dia, ele acorda de manhã, ou eu não lembro, eu não me recordo se ele acorda de manhã ou se ele acorda no meio da noite, de madrugada. Depois dele ter lido todos os livros, ele vai dormir com a esposa dele. Só que ao acordar, não lembro se ele vai dormir. Eu acho que acontece no meio da noite. Ele percebe que ele também ficou cego. E aí eu fiquei, putz, como assim? Ele também ficou cego. Ele fica cego. Isso são nas primeiras páginas do livro, tá? Esse aqui seria mais como o primeiro capítulo do livro, então não é um spoiler muito grande. Eu, obviamente, não vou contar tudo o que acontece no livro, é só um panorama. E aí, ele fica cego. Aí ele conta a esposa fica desesperada, mas tudo bem. Mas essa esposa, ela é mais centrada do que a outra, né? E aí, tudo bem. Ele vai e relata, não lembro se era pra uma ouvidoria ou se foi pra alguém do governo, eu acho que ele relatou não, acho que foi pro diretor médico, o diretor de um hospital lá, respeitado lá. Ele relata pra esse diretor que ele ficou cego e que um outro homem ficou cego e que pode ser contagiante isso. De começo, eles não prestam atenção no que ele fala. Fala assim, nunca se ouviu falar em cegueira contagiosa. Então, tipo, nós não vamos dar ouvidos a você, dane-se o que você falou. Aí ele falou assim, ele desligou o telefone e ele falou assim. A esposa dele falou, então o que vamos fazer agora? Ele falou assim, vamos aguardar, porque eu tenho certeza que eu vou receber uma ligação daqui a algumas horas. Ele aguardando, e aí voltou-se para a menina que estava lá, a mulher, né, que estava lá, a jovem, né? Ela estava lá aguardando o consultório médico dele, foi atendida por ele. E ela estava num momento íntimo dela com um rapaz lá, né? E depois do êxtase que ela teve com o rapaz, quando ela abriu os olhos, ela também estava cega. Ela achou que era por causa do momento de paixão dela lá que ela ficou cega, mas depois passou um dia e não, ela não foi porque aconteceu mesmo. E aí começou a ter várias pessoas que estavam no consultório começaram a ficar cegas. E antes dela passar, ela passou na farmácia, essa mulher, para comprar os remédios. Aí o assistente de farmácia também ficou cego. Então, assim, começou a muitas pessoas ficarem cegas. E aí eles viram que, basicamente, as pessoas que começaram a ficar cegas, elas tinham entrado em contato com o primeiro cego. Então, o cara que roubou o carro ficou cego. Então, o que acontece? Depois disso, o governo liga pro médico de novo e chama eles para levarem isso para algum lugar. E seguindo o livro mais adiante, você vê que o lugar que eles resolvem levá-los é um lugar não muito agradável, é um manicômio que tá abandonado. E aí começa a vida deles dentro desse manicômio, cegos desse manicômio, mas tem uma surpresa entre esses cegos, mas eu não posso revelar aqui, porque seria um spoiler, diria. É um spoiler. Então, basicamente o livro é sobre isso, sobre as pessoas ficando cegas sem motivos nenhum motivo aparente, e eles tentando descobrir por que ficaram cegos, e assim, não tem parte nenhuma de ficar
de a gente seguir médicos, não tem parte nenhuma da gente seguir nada. A gente segue um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas, ele é praticamente fixo o livro inteiro. Tem uma outra pessoa que o livro foca, mas é momentâneo. A gente segue um grupo de pessoas e as dificuldades desse grupo para conseguir se adaptar à realidade nova deles, porque é um caos, né? Você não conseguir enxergar outras pessoas. E assim, esse livro ele traz assim relatos de como o ser humano é ruim. O ser humano é ruim demais. Ele é muito maldoso. Tem coisas aqui que você fica besta, porque tipo, a pessoa tá na lama, a pessoa tá na pior condição possível e ela faz maldade. Ela quer prejudicar o outro, eu não sei. Ela sente prazer em prejudicar o outro. Ela não pode ver o outro bem. Ela tem que prejudicar de alguma forma. Ela quer... E tem várias pessoas que começam a tirar vantagem, tipo, da situação. É um negócio cabuloso, gente. Tem uma cena aqui que, meu Deus do céu, não... Nossa, me revirou o estômago mesmo. Eu falei no começo do vídeo, mas eu reforço aqui que essa cena me deixou, assim, petrificada. Eu fiquei um misturo de raiva, de tristeza. Esse livro ele consegue fazer isso, né? Ele consegue você ter uma empatia muito grande pelos personagens. E é um bom livro por isso, né? Porque tem livros que você lê e você tá dane-se. Ah, morreu, não interessa. Esse aqui não, você ainda sente pena. Você sente pena de muitas vezes. Você fica com dó, você se põe no lugar deles, você fica revoltado. Você pensa assim, eu faria a mesma coisa que essa pessoa fez. E tem outras vezes que você fala, eu não faria nunca o que esse cara fez. Mas é aquela história. Você faria ou não faria? Na situação deles, que eles estão. Porque chega um momento em que eles tá num tratamento assim desumano, que eles não se comportam nem como gente direito. Então, tipo, o que você faria nessa situação? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. A gente responde assim, nunca faria, porque você tá numa situação confortável, não tem perspectiva de algo desse tipo acontecer, né? Eventualmente. Então, mas aí mostra como é que a pessoa vira da água pro vinho, né? Mas mas é bem interessante também. Vários relatos, assim, interessantes. Tem partes muito difíceis de ler, né, no sentido de que você fica revoltado mesmo, você quer bater na pessoa, sabe, você quer sair no soco com ela. Mas é um ótimo livro, cara, é um livraço, né, essas partes aí elas agregam muito, né, a gente fica nervoso mesmo, mas é um bom livro que faz isso com a gente, né, faz a gente ficar nervoso, porque se você não ligasse, o livro não estaria fazendo o papel dele, que é fazer você se importar com alguma coisa, né? Eu vi num vídeo aí falando que livros são sobre você ter empatia, eles ensinam você a ter empatia. Se você não tá tendo empatia, o livro tá meio que errado, tá meio que não está cumprindo a função dele, porque você tem que entrar na história, você tem que ter empatia com alguma coisa, você tem que sentir alguma coisa, senão você não tá sendo afetado pelo livro, né? E aí eu aconselho assim, se você não tá sentindo nada pelo livro, larga ele. Talvez você leia até o final, mas não vai ser legal. Mas aí é a perspectiva de cada um. Eu, quando eu falo assim, eu não gostei desse livro, não sei, não tô me conectando e tal, eu largo mesmo, dane-se, porque dizem que você só vai ler, no máximo, acho que uns 10 mil livros, ou 3 mil livros, sei lá quantos livros, 5 mil livros, não lembro. Tem uma pesquisa aí que fala quantos livros você consegue ler na vida toda. Então, tipo, eu tenho muitos livros para ler em poucas horas de vida, então eu abandono mesmo, não tenho dó de abandonar. Mas é isso, pessoal, esse livro é muito bom, o Saramago escreve bem pra caramba, é legal que, tipo, tem alguns parágrafos, mas olha só o tamanho dos parágrafos, olha o tamanho desses parágrafos, tipo... E, assim, não identifica falas, então você se pega lendo, por exemplo, uma fala no meio dela, você saca que é uma fala, entendeu? Depois da fala que ele fala assim, falou o doutor, por exemplo, falou a mulher de não sei o quê. Interessante também que os personagens aqui não têm nomes, eles não têm nomes, ninguém tem nome. Todos eles são falados assim, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, a mulher dos óculos escuros, o jovem estrábico, entendeu? O doutor,
sabe? Eles não têm nome. Nenhum deles tem nome. Tanto que eles questionam um escritor depois, e o escritor fala assim, pra que serve as coisas? Então eu não tenho por que revelar meu nome. Não faz sentido. Então é um negócio muito interessante, assim. O fato deles não ter nome, eu só percebi isso lá pra metade do livro, que nenhum deles tem nome. Mas é legal mesmo. Tem partes que deixam você pistola, tem partes que deixam você muito feliz, assim, quando... Feliz não digo, né? Não tem muita parte... Acho que eu não lembro de ter ficado verdadeiramente feliz quando li isso aqui, né? Porque é muita tristeza. É muito triste. Assim, eu já tô dando um spoiler de que o livro é triste. Pra mim foi triste. Pra algumas pessoas não vai ser, né? Tem pessoas que são mais fortes aí, mas eu que derreto por qualquer coisa. Assim, foi muito forte pra mim. Legal pra caramba. Foi uma das melhores leituras do ano, com certeza. Sim, gostei bastante, né? E que venham mais títulos do Saramago aí pra contemplar, porque merece muita atenção, merece todo o reconhecimento que ele tem. Assim, livraço. É um livraço, cara. Em nenhum momento eu falei assim, quero abandonar este livro. Tem horas que você para pra respirar, mas abandonar você não abandona. Até porque você quer saber o que aconteceu, você quer entender o que tá acontecendo, e você quer saber o destino de cada um dos personagens aqui, né? Porque os personagens são muito cativantes, né? Tem uns que mais do que outros, mas tem alguns personagens específicos aqui que eu gostei bastante, né? A mulher do médico, por exemplo, gosto muito dela. Ela é muito legal. E acho que vocês vão gostar dela também. Ela é muito legal. E é isso, gente. Leiam isso aqui. Ah, mas você não lê só mangá? O canal não é só pra mangá? Gente, o canal é sobre o que eu quiser. E eu tô lendo livros ultimamente. Eu comecei a ler um outro chamado Teto para Dois, e eu tô lendo também a segunda novel de Sword Art Online. Tô gostando bastante. Eu também comecei a ler Os Três Mosqueteiros. Então vai ter... Quando eu terminar, vai ter vídeo no canal desses livros que eu estou lendo, né? E eu também vou dar uma adiantada aqui nos mangás que eu tô lendo também, né? Até porque muitas coleções vão finalizar e é melhor dar uma resenha sobre elas, né? Pelo menos os volumes aí. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus aí. Abraços, beijos pra vocês. Deixa o like aí. Não sei nem se vocês querem deixar, mas tanto faz. E se inscrevem no canal se quiserem. Tamo junto e é nóis.